Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo no nosso Minuto Conselhos de Deus. Agora, a aula exclusivamente para os jovens, com um tema maravilhoso: missões, o clamor da última hora. Olha, queridos, eu sou apaixonado por missões. A Lina, esposa do pastor Sabá, que eu quero mandar um abração para ela, fez esse negócio aqui para mim. Esse aqui, o Raimundinho, que a irmã dele fez isso daqui para mim. Queridos, são pessoas que eu aprendi a amar. Estão lá no fundão, as tribos do Caxinauá, Colina, no fundo do Acre. Pastores que eu tenho amizade até hoje de lá. Logo estou indo para lá novamente. Então, quando se falou que era missões, eu me apaixonei pelo tema. Hoje, atualmente, junto com a irmã Maria e com a minha noiva Beatriz, dividimos a liderança da diretoria do grupo de missões da minha igreja aqui, Jardim Icaraí, Assembleia de Deus Madureira, Jardim Icaraí. É um assunto, queridos, muito, muito gostoso, aonde todo mundo teria que ser missionário, evangelista, porque é uma ordem de Deus, mas muitas pessoas não obedecem à ordem de Deus, vivem do jeito que quer, porque se obedecesse a ordem de Deus, queridos, estaria sempre envolvido em um projeto missionário, não só para pregar a palavra, mas para ajudar as pessoas, para levar comida e tantas outras coisas. Mas vou fazendo a minha parte. Espero que você goste da aula. Se a aula foi boa, a voz está um pouquinho rouca, estou sofrendo já faz uns dias de gripe, mas se você puder me ajudar, eu te agradeço e oro muito por você. Faça como meu amigo Leonardo aí, ó. Já ele vai estar comentando, falando que hora que ele assistiu, vai estar colocando nas redes sociais dele aí, ó. Espero que você esteja comigo nessa também, tá bom? Vamos orar? Querido Papai, maravilhoso, Santo de Israel, obrigado pela oportunidade, Senhor, de fazermos mais uma aula, de estarmos firmes e fortes aqui sem falhar uma semana, Senhor. Peço que as pessoas que assistirem sejam impactadas pelo Teu nome, pelo Teu Espírito, que nós possamos entender, receber sabedoria do alto. Senhor, recompense cada uma que tenta, Senhor, estar sempre aqui junto conosco. Senhor, sabedoria ninguém pode roubar de nós. Espírito Santo, seja o nosso professor, o nosso ajudador. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então para a nossa aula maravilhosa de hoje, da revista, como já foi dito, Conectar Mais Jovens que a partir dos 18 anos, mas eu aconselharia como é missão para toda a classe, até os pequeninos. O tema desse trimestre está acabando, né? Estamos na lição 10 hoje, desse trimestre é missões, clamor da última hora, e a nossa lição de hoje é a lição 10. Deixa eu pegar o marca-texto. Lição 10, missões nas instituições. Quero começar dizendo aqui para você que fazer missão não é só para outro país, para outra comunidade. Fazer missões é em todos os lugares, dentro das instituições. Sabe que a Bíblia mesmo diz que os filhos da treva são mais astutos do que os filhos da luz. Você pode notar que enquanto nós estamos devagar, os filhos das trevas já entraram dentro das escolas, já estão pregando ideologia de gênero, já estão pregando as suas religiões lá dentro, enquanto nós, que temos uma verdadeira religião, que é Cristo, estamos ainda amarrados. Vamos lá então, para a nossa lição de hoje? Deixa eu começá-la aqui. Lição 10, missões nas instituições. Texto de referência está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Como eu pedi na aula passada, se você não leu, se não deu tempo, dê uma pausa aqui agora, abra a tua Bíblia, é essencial que você leia esse trecho aqui, Mateus 25, do 31 ao 46, nós vamos trabalhar bastante com esse texto, então leia ele, anote ele, grife ele, queridos. Versículo do dia, ou versículo-chave: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7, versículo 8. Verdade aplicada. Através do amparo social e religioso,
é impossível levar a mensagem do evangelho nas instituições. Ou seja, eu acho até que esse texto está um pouquinho errado aqui, queridos. É através do amparo social e religioso que nós levamos o evangelho nas instituições também. É amparando a área social, é amparando o ensino religioso. Nós precisamos entrar nos lugares onde necessitam da palavra, seja em hospitais, seja em presídios, seja em escolas, seja no exército, da marinha, na aeronáutica. Nós precisamos entrar com a palavra, porque a palavra de Deus é vida. Ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender isso, queridos. E nesta aula nós vamos falar muito sobre capelania, e me enche o coração, queridos. Eu já tenho meu certificado de capelania já há alguns anos, já fui em alguns hospitais, sempre que eu posso eu tento visitar em alguns hospitais, e neste mês, queridos, a nossa igreja sede aqui de São Carlos, Ministério Adebrais Madureira, Ministério aqui, Congregação de São Carlos, está promovendo um curso de capelania. Para você que talvez esteja assistindo isso daqui, é da nossa região, não perca. Para você que quer cumprir o ID de Jesus, é necessário ter formação, para que você possa entrar num hospital, num presídio ou em qualquer outro lugar. Se prepare, abrace essa oportunidade de ser um capelão, uma capelã. Vamos lá para a introdução? Desde os primórdios do início, homens compromissados com Deus acompanhavam o povo de Israel nas guerras, assim como Samuel, ou aconselhavam os reis como Isaías. Hoje, os capelães exercem o seu ministério em inúmeras instituições, civis ou as militares. Então, naquela época, você percebe que o exército ia para a batalha e sempre ia sacerdote, ia sempre, Samuel ia, alguns profetas iam junto na guerra para dar assistência espiritual. Essa é a função do capelão, é ir junto na guerra, na batalha, nos hospitais, nas cadeias, para dar o auxílio espiritual. Ponto-chave: Deus tem nos dado a oportunidade de pregar o evangelho nos hospitais, nos presídios, nos funerais, nas escolas, nos quartéis e até nos navios. Ou seja, oportunidade tem. Mas você pode dizer: eis-me aqui? Tem um louvor que diz muito assim: eis-me aqui. Não sei cantar, querido, se eu cantar vocês vão achar que é tribulação. Mas onde a pessoa declara o eis-me aqui, não brinca com isso. Se você canta eis-me aqui, se você declara eis-me aqui, esteja disponível para o Senhor. Comece agora o seu curso de capelania. Tópico primeiro, o que é capelania? Capelania é o termo utilizado para designar a assistência religiosa nas instituições civis e militares. Instituições são empresas ou organizações que possuem diversos propósitos, sejam eles social, político, econômico, educacional, jurídico, militar e hospitalar. Em Curitiba, uma época eu estudei um pouco na FATEV, quero mandar um abraço para o meu mestre, o Martim. Ele era um capelão, ele pregava a palavra para os juízes. Martin Wingartner, eu enrolo para falar o nome dele, né, Martin? Ele prega ainda, ele leva ajuda espiritual para os juízes. Queridos, nós precisamos atacar todas as áreas. Ó o capelão, ó 1.1, ó o capelão. Se a capelania é a assistência religiosa apresentada nas instituições, o capelão é o que presta o serviço de apoio religioso. Ou seja, capelania é designado essa assistência para levar até os hospitais, até as instituições. E o capelão é o responsável por isso. Sabia que eu já vi uma vez, faz um tempinho, até concurso para capelão, para trabalhar de capelania no exército, nos navios em alto mares.
Queridos, é uma profissão, é levar o evangelho, a palavra, a ajuda espiritual, a assistência religiosa a todas as instituições. O capelão é um líder religioso e o capelão evangélico, costumeiramente, é um pastor que exercerá tal função. Cabe ao capelão celebrar cultos, visitar enfermos em seus domicílios ou internados nos hospitais, encarcerados, assistência em escolas, em empresas e em campanhas militares, ou viagens em navios na marinha. A voz já está começando a falhar, queridos. O capelão também é responsável em aconselhar pastoralmente, exercer apoio espiritual ou até mesmo dirigir uma igreja, que no caso do contexto militar é chamado de capela. Queridos, você consegue entender a magnitude que é o ser capelão? Sabe, é um pastor que leva o serviço religioso, o apoio espiritual a todos. Todos os pastores, na minha singela opinião, teriam que ser capelães, porque eles têm que dar assistência social para os seus membros. Imagina o teu membro que está internado no hospital, o pastor tem que dar assistência para ele lá. Que está internado, interno dentro de um presídio, preso, encarcerado, o pastor teria que dar assistência para ele lá. Por isso que líderes, pessoas que têm o ID queimando no seu coração, há necessidade de um curso de capelania para aprimorar e abrir as portas com a sua carteirinha em todas as instituições. 1.2 O testemunho do exercício da capelania. O termo capelania é moderno, ou seja, não era utilizado em tempos antigos. No entanto, isso não quer dizer que não existia a função de um líder religioso responsável pelo apoio espiritual. Ou seja, o que o texto aqui quer dizer? Que o nome capelania não é antigo. Não está lá no Velho Testamento, não está muitos anos atrás, mesmo depois de Jesus. Mas isso não significa que não existia pessoas que faziam o serviço de capelania, de capelães. Não tinha esse nome. Podemos dizer que tanto os sacerdotes quanto os profetas de Israel exerceram as funções de capelão no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles iam junto. O sacerdote Samuel, por exemplo, é um exemplo de capelão que exercia o seu ministério junto às tropas de Israel. Olha o que o texto diz. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, olha, na guerra, o suporte espiritual religioso era de Samuel. Samuel era um capelão nas guerras de Israel. Por isso que, naquele tempo, não tinha o nome capelão, mas o serviço já existia. A única coisa é que hoje tornou-se denominação, denominar capelania esse serviço e capelão quem faz esse serviço. Do mesmo modo, Jesus, ao relatar a parábola do bom samaritano, exerce de certa forma a missão do capelão. Está lá em Lucas 10, 29 a 37. Ou seja, ele tenta justificar que o bom samaritano era um capelão. Era aquele que levou apoio, ajuda a um enfermo, a um caído. Atualmente, a capelania é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para a maioria dos cristãos, no entanto, aqui essa palavra aqui está esquisita, queridos. Deixa eu ver na revista aqui. Não é entanto isso aqui não.
no enantato, eu não sei nem o que é essa palavra. Se tornar um capelão transcende a carreira. O objetivo maior é a pregação do evangelho. O que ele quer dizer? Existe a profissão capelão, registrado em carteira. Você pode ser contratado para levar a área espiritual a determinada comunidade e instituição. Mas, queridos, o objetivo maior é a pregação do evangelho. Se você consegue um serviço de capelão, isso transcende, é acima, é melhor. Mas nós temos a obrigação de sermos capelãos, levar ajuda espiritual para aqueles que não conseguem, seja numa escola, num hospital, num presídio ou em qualquer outro lugar. Refletindo, a capelania é uma espécie de espaço do sagrado, de apoio espiritual e de consolo dentro das instituições que o adoram. Valmir Vieira. Ou seja, é o espaço, é um lugar no exército chamado de capela, é onde os soldados vão para receber a ministração de uma palavra, a receber uma ajuda espiritual, uma oração. Tópico 2, capelania nas instituições civis. A legislação brasileira, em especial a Constituição Federal de 88, estabelece como direito do indivíduo a assistência religiosa nas instituições, quer por algum motivo a pessoa permaneça em isolamento, por exemplo, por motivo de saúde, centros educacionais de caráter integral, por determinação judiciais, dentro de outro. Ou seja, a lei brasileira, a Constituição de 88, ela estabelece que todo indivíduo, que qualquer pessoa pode requerer assistência religiosa. Ela pode estar internada num hospital sem ter como sair de lá. Ela tem direito à assistência religiosa, à capelania. Ele pode estar trancado a 7 chaves dentro de uma cadeia, por mais rigorosa que seja. A Constituição lhe dá o direito de ter assistência religiosa. Por isso, tais necessidades de capelãos e capelãs. Por isso a necessidade desse estudo, desse aprimoramento, desse desenvolvimento. Não basta falar de Deus, tem que ser capacitado para entrar nesses meios, porque a lei nos favorece. Enquanto países comunistas, tipo Coreia do Norte, que proíbe, Nigéria, mata cristãos por falar do apoio à assistência religiosa, por apoio espiritual, a nossa Constituição dá o direito de qualquer indivíduo acamado, preso, ou qualquer lugar que seja, de pedir uma assistência social. Por isso que, para os capelães, o trânsito é livre, o entrar e sair de presídio, hospitais, instituições é livre. Vamos continuar? Estão conseguindo entender, queridos? 2.1. Exemplos de capelania civil. Todas as instituições civis que mantêm o indivíduo em caráter de internato, a Constituição Federal dá o direito deste ter um apoio religioso. Ou seja onde quer que ele esteja, ele tem esse direito. As instituições comumente necessitam de apoio de um capelão. As instituições que comumente necessitam de apoio de um capelão são os hospitais, escolas de caráter integral e centros de detenção. Essas instituições exigem dos capelãos algum tipo de curso ou de formação em capelania. Tais locais são oportunidades ímpares, onde muitos estão sedentos em ouvir a palavra de Deus, seja os internados por motivo de saúde nos hospitais, os detentos ou até mesmo estudantes que permanecem muito tempo longe das famílias, exercendo atividades escolares. Queridos, você já teve a oportunidade de visitar um enfermo no hospital? A alegria dele em ter um apoio espiritual, em você ir lá e falar da palavra para ele.
Pode ser que a salvação desta alma esteja nas tuas mãos, que após você ir e pregar para ele não tem mais possibilidade de sair daquele lugar, ele morra lá, mas ele recebe a chave da vida eterna. Está nas nossas mãos, a lei nos dá esse direito, basta nós capacitarmos. Saia do comodismo do teu lar. Precisamos deixar o conforto das nossas casas. Tem muitas pessoas morrendo. Vamos continuar. 2.2. Exercitando a misericórdia. O dom da misericórdia é um dos dons citados junto aos dons ministeriais. Está lá em Romanos 12:6. Vamos ler? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é por profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Ou seja, é um dos dons citados em Romanos 12, versículo 1. Misericórdia, o dom de servir, de ir aqui. Tiago diz que a verdadeira religião é servir o necessitado, o pobre, a viúva, é ter um coração misericordioso. Isto é um dom. Tem pessoas que é mais dura, mas com o exercício da capelania, do exercício da misericórdia, se tornam misericordiosos também. Misericórdia é a capacidade de se compadecer do sofrimento alheio e agir em prol daquele que sofre. É um dom. É quando você consegue reconhecer o sofrimento que aquela pessoa está passando e você se sente na obrigação de ajudar. Você chora com os que choram, você sorri com os que sorriem. Jesus diz isso um dia bem claro. Vocês vão dizer assim, Jesus vai dizer assim: eu tive sede e não me deste de beber, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e não me deste de cobrir, eu estive preso e não foram me visitar. E os discípulos perguntam: mas quando aconteceu isso com o Senhor? Ele diz: quando acontece com todos os meus pequeninos. Ou seja, vai visitar, vai levar mantimentos, vai ajudar. Em seu ministério terreno, os evangelistas relatam que Jesus foi movido por íntima compaixão. Olha esses textos, eu vou ler ele. Primeiro lá, Romano, nós já lemos, né? Agora esse texto. E Jesus saindo viu grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18:27. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Mateus 20:34. Ou seja, se o mestre tinha compaixão, nós somos obrigados a ter compaixão. Da mesma forma, o ministério da capelania é um chamado missionário que tem o objetivo de alcançar pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade e às vezes isoladas, de modo que precisam ser acolhidas, cuidadas e recebem a oportunidade de terem um encontro com o Salvador. Você consegue notar, queridos, a importância da capelania, a importância de missões dentro das instituições. Se você estiver entendendo, eu preciso que você deixe um comentário. Está tendo tão poucas visualizações que eu estou pensando em parar com essas aulas. Eu preciso que você me ajude, porque leva tempo para gravar, esforços, estudos. Tópico 3. Capelania nas instituições militares. Outro lugar em que existe a possibilidade de exercer o ministério de capelania é nas instituições militares ou nas forças armadas, marinha, exército e força aérea, ou forças auxiliares, polícia militar, corpo de bombeiro militar.
O contexto militar. O contexto militar apresenta uma oportunidade única de pregar a palavra às pessoas que sofrem por causa do isolamento, distância do lar, devido às diversas missões, pressão mental e psicológica por causa do risco de morte, atividades físicas extenuantes, campanhas militares de treinamento ou em conflitos reais. Então olha o que o escritor está dizendo, o campo, a área militar, aonde muitas vezes nós não damos valor, nós achamos que está tudo bem, é uma área que necessita muito de apoio espiritual, dentro dos quartéis, dentro dos comandos, dentro dos postos de trabalhos militares, porque é um trabalho que exige pressão, exige psicológico, muitas das vezes longe de casa, longe da família, vendo crime, vendo morte, assassinatos. É um campo que necessita urgentemente, a seara dos militares está pronto, mas os ceifeiros são poucos. Não obstante, a força policial vive em extremo estresse por causa do conflito com bandidos e os bombeiros, que se colocam em risco para salvar outras vidas. Diante de tanta pressão, a capelania militar é um bálsamo na vida daquele que passa por tais dificuldades e desafios. 3.2. A capelania militar. Uai, será que eu não tinha posto isso aqui? Não, né? A função da capelania militar é semelhante à civil, ou seja, é quase igual a você levar a palavra dentro das cadeias, dos hospitais. Podemos elencar também a capelania funeral, pois muitos militares que falecem em ação ou na ativa recebem honras fúnebres em seus funerais. No contexto militar, há a capelania hospitalar, prisional e escolar nos centros de instrução. Para exercer a capelania militar, o capelão deve adentrar na força armada ou auxiliar, através de concurso público ou convocação temporária, de modo que o capelão possuirá a patente de oficial. O capelão militar acompanha a tropa nas campanhas militares, nas bases aéreas e até mesmo nos navios da marinha para os lugares mais remotos do mundo. Amém e amém. Queridos, a lição em si acabou. Nós vamos ver o subsídio para o educador. Será que você, jovem, ou você, professor, que vai transmitir essa lição para os teus alunos, consegue mostrar para eles a necessidade da capelania, a necessidade deles servirem ao Exército, à Marinha Aeronáutica, com base em ser um missionário, em ser um capelão lá dentro? Nós precisamos movimentar nessa área. Como virão lá dentro se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Olha o subsídio para o educador, para você, professor, só para você entender, aprender dessa história e depois não ler ela na sala, mas levar ela para os teus alunos. O nome capelão, você já pensou, já parou para pensar de onde apareceu o nome capelão? Vem da história de Martinho de Tours, que foi um bispo cristão, nascido na atual Hungria em 316 depois de Cristo. A história nos conta que no ano de 338 depois de Cristo, um ano após a morte do imperador Constantino, Martinho, que era militar e cristão, saiu para uma ronda noturna. Foi quando encontrou um mendigo que não tinha condições de se aquecer sobre o frio intenso da madrugada europeia. E na Europa sabemos que é muito frio. Ele pedia a todos que ali passavam que tivesse compaixão dele. Não tendo nada para oferecer, Martinho cortou a própria capa ao meio e lhe deu a outra parte. Na noite seguinte, ele teve um sonho, na qual o mendigo que lhe fora ajudado era o próprio Cristo. Tal sonho mudou a vida do jovem, que se dedicou inteiramente à vida cristã. E o cumprimento da palavra de Cristo: tive frio e não me deste de aquecer. Ele foi lá, cortou a sua capa, aqueceu. E no sonho Cristo mostrou para ele: você não estava aquecendo um mendigo, mas estava aquecendo a mim. Aleluia, aleluia. Conclusão: para proclamar o evangelho nas instituições,
tanto civis ou militares, podemos utilizar a estratégia de capelania. Se você não for capelão, você não vai ter livre acesso, a qual oferece apoio, suporte emocional, espiritual e social. A capelania, além de possibilitar a entrada do evangelho, oportuniza ao cristão a graça de ser um instrumento usado por Deus para o bem-estar do próximo. Sem contar, principalmente, que a nossa Constituição dá o direito a todos aqueles que estão trancados, encarcerados, de ter esse apoio, essa ajuda, essa assessoria, capelania. É a chave para entrar nesses lugares. Espero que você tenha entendido essa lição. É uma lição pequena, rápida, curta, mas que todos aprendam o que é capelania e a força que ela tem na pregação do evangelho. Próxima, ainda tem um complementando aqui, na história, o imperador Constantino teve uma visão divina antes da batalha da ponte de Milvian, em 303 d.C. Os historiadores afirmam que alguns de seus servos eram cristãos e lhe pregavam o evangelho. Após a visão, pela primeira vez na história, um imperador romano foi para o combate ostentando um símbolo cristão. Ao vencer a batalha, de forma quase divina, Constantino estabeleceu o Edito de Milão, que fez com que o cristianismo deixasse de ser uma religião perseguida e proibida. Olha que coisa interessante para você levar para os teus alunos. Até este momento, a perseguição contra os cristãos era fatal. E nessa história, os historiadores afirmam que quando Constantino teve uma visão dessa, ele viu o simbolismo cristão e ele colocou esse simbolismo no combate. E Deus deu uma vitória para ele. A partir daquele momento, ele institui o cristianismo como religião. E aí acaba a perseguição. Eu ensinei que uma grande oportunidade de se pregar o evangelho dentro das instituições é por meio da capelania, a qual é respaldada por lei. Amém. Lição 11, a próxima será a identidade missional da igreja. O texto que eu gostaria que vocês lessem está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 14. Leia ele com atenção. O versículo que nós vamos usar: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Verdade aplicada: a Igreja de Cristo tem na obra missionária a sua própria essência. Não existe forma mais linda, mais bonita de imitar a Cristo do que sendo um missionário, uma missionária. Amém, queridos? Espero que tenha compreendido essa lição. Espero que eu tenha conseguido conquistar de vocês um like, um comentário, um compartilhamento. Que Deus continue te abençoando muito. Obrigado por você comigo até aqui. Semana que vem tem mais. Se você tiver um tempinho, e eu peço muito isso para você, assista as outras aulas, a do adulto e a dos adolescentes, que são aulas impactantes. A de adulto vai estar falando sobre a humildade de Jesus, ele lavando os pés do discípulo e os ensinamentos para nós. A dos livros proféticos vai estar encerrando o livro de Provérbios, vai depois ter Cantares e Eclesiastes, mas Provérbios com uma lição maravilhosa. Confiança. Sem fé é impossível ter confiança. Amém? Vamos orar. Querido Papai, Tu és maravilhoso, Senhor. Grande e poderoso. Sinto que mais esta noite o Senhor se manifestou. Que mais uma vez o Senhor esteve conosco. Eu sei que corações queimaram ao ouvir essa palavra como o meu queimou. E isso eu posso ter a certeza que o Senhor esteve conosco.
Senhor, continue nos abrindo a mente, nos dando sabedoria do alto. Ajude-nos a ser missionário, a se preocupar, a ter um coração misericordioso, Senhor, a preocupar com o enfermo, a preocupar com o preso, com aquele que está detento, a preocupar com quem está na polícia, no exército ou em qualquer outra instituição. Ajude-nos, Senhor, a ser servos de verdade, não só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Senhor, Tu és tudo em nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pelos ensinamentos. Eu sei que ainda tem muito por vir. Deus, fique conosco, nós Te amamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.